Gênesis, capítulo 18, versículo 1 ao versículo de número 16, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguirei avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Amém, irmãos, vamos orar. Senhor Deus, Deus santo, Deus maravilhoso, bendito, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, te adoramos, ó Deus, e nesse momento, diante da tua palavra, pedimos iluminação do Senhor, pedimos graça. Ó Deus, assim como o Senhor estabeleceu esse meio, a pregação, revelou a tua palavra e a preservou, e nos dá hoje, ó Deus, esse meio sendo executado diante de nós, a pregação. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe com o teu Espírito, nos iluminando, nos santificando, ó Deus, nos dá a compreensão do texto, daquilo que o Senhor quer para nós a partir desse texto. E abençoa a tua igreja em toda a terra, ó Deus, especialmente aqui em Braga. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a confiança e a comunhão são coisas muito importantes em relacionamentos. Confiança e comunhão. Isso é importante nos relacionamentos humanos, mas, lendo as Escrituras, e a Bíblia fala de reconciliação, de uma amizade perdida entre Deus e o homem, na queda,
e a Bíblia fala de uma reconciliação através do pacto da graça. Então, ao irmos às Escrituras, um dos temas centrais das Escrituras é a amizade do homem com Deus, a amizade perdida, a reconciliação. E essa amizade, ela é cultivada, volto a dizer, com confiança e comunhão. No texto em que lemos e vamos observar, o Senhor visita Abraão, seu amigo. A Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. E aqui há uma visitação do Senhor à família da aliança. Então, nós vemos o nosso texto, como é estes que andam em amizade com o Senhor, estes que são reconciliados, no caso aqui Abraão, que foi reconciliado com Deus. E podemos ver também em toda a Bíblia e no nosso texto que ter comunhão com Deus não é algo pequeno, pois estamos falando de um relacionamento com um Deus santo. À luz de toda a Bíblia, sabemos que para que nós tenhamos paz com Deus, amizade, quando falamos paz, amizade, foi necessário sacrifício. Jesus veio a esse mundo, deu a sua vida em nosso lugar como um sacrifício, para que o seu corpo seja verdadeira comida, o seu sangue verdadeira bebida, para que nós, pecadores, possamos nos sentar à mesa e comer da sua carne, beber do seu sangue, ter amizade com o Senhor. Houve sacrifício, houve derramamento de sangue. E confiança, irmãos, no amigo é algo primordial. Abraão é amigo de Deus, e em todo o relato de Abraão, e ele como pai da fé, a atenção no relato de Abraão é essa. Será que Abraão vai confiar no Senhor? O Senhor pede coisas incríveis, né? Que ele confie que Sara, uma mulher idosa, já fora do costume das mulheres, no caso, engravide, tenha um filho. Abraão precisa crer nisso, e de fato é algo aos nossos olhos incrível. E será que Abraão vai confiar no Senhor? Então a grande tensão em torno da vida do patriarca é essa. Qual a resposta de Abraão? Se ele irá crer, se ele irá confiar no Senhor? E de fato sabemos que Abraão creu no Senhor, já vimos isso na sua história. Isso não quer dizer, irmãos, a fé dos eleitos, dos reconciliados, não quer dizer que não haja incredulidade. Não quer dizer que seja fácil essa fé em Deus, e veremos isso também no decorrer da nossa exposição. Mas eu quero enfatizar também, falei de confiança, falei de relacionamentos, no caso, confiança e comunhão, mas eu quero enfatizar também, irmãos, que desconfiar ou duvidar de um amigo fiel é algo grave. Desconfiar ou duvidar de um amigo fiel é algo grave e que provoca ofensa nos relacionamentos. Você ficará ofendido se alguém que é seu amigo, de sua confiança, sem motivo algum desconfiar ou duvidar de você. E quanto mais desconfiar e duvidar do Senhor, que se revela a nós no seu pacto, que nos dá promessas. Então, também com relação a Deus, observamos nas Escrituras que confiança e comunhão está na base do nosso relacionamento com Deus. E que a incredulidade é um grave pecado. É um grave pecado. Então, a amizade é um tema central nas Escrituras, por consequência, inimizade, reconciliação, tudo isso, todos esses são temas das Escrituras. Outro tema que veremos aqui na nossa argumentação do texto, e está no nosso texto, e é consequência, especialmente, da nossa reconciliação com Deus, é a hospitalidade. É outro tema que veremos no nosso texto. E então, principalmente esses dois temas, amizade, veremos também sobre hospitalidade. Mas como era a vida e os costumes na antiguidade? Abraão está numa outra cultura, numa cultura antiga. Os comentaristas nos dizem que até hoje os berberes, aqueles que vivem ali no Oriente, eles também têm alguns desses costumes que vemos aqui em Abraão. E
entre os costumes e os deveres da antiguidade, que para nós hoje parece um pouco estranho, é esse da hospitalidade, que é uma virtude bíblica, é um costume bíblico. Nós veremos no texto e veremos em outras partes das Escrituras. Então, Abraão, ele exerce hospitalidade aí no texto que lemos. Em Gênesis 18, de 1 a 16, você tem um exemplo de um crente, de um regenerado, de alguém amigo de Deus, praticando essa boa obra da hospitalidade. Não veremos hoje, mas mais na frente, no capítulo 19, você verá a hospitalidade dos ímpios em Sodoma e Gomorra, mas deixaremos isso para essa outra oportunidade futura, se Deus permitir. Observamos então, irmãos, claro que é um texto de uma cultura distante, observamos então esses temas bíblicos da relação de Deus conosco, da amizade, da hospitalidade. Vemos aí também na cultura algo interessante para nós, a divisão de papéis, a pluralidade de funções. Vemos aí a família da aliança exercendo os seus papéis, Sara como uma dona de casa, Abraão providenciando mantimentos. Abraão é patrão, ele tem encarregados que obedecem às suas ordens. Então, toda essa ideia, essas questões, nós vemos nas Escrituras, essa pluralidade de papéis que os agrupamentos humanos possuem, tanto a família quanto a sociedade, isso é natural. Observamos que as culturas antigas desenvolveram estas coisas. Outra coisa também que eu quero aqui, ainda a título de introdução, antes de entrarmos no texto propriamente, outro detalhe curioso é o uso do tempo aí. Né? Vimos aí a hospitalidade, os anjos e o Senhor se apresenta ali, Abraão os recebe muito bem, mas veja que tudo é muito artesanal, ele tem que separar o novilho, né, a vitela ali, para poder ser preparado aquele bom almoço para os seus convidados, uma boa refeição, e tudo é muito artesanal, não tem coisas pré-prontas ali, e enquanto isso os convidados eram entretidos, tinham que se distrair, esperando ali aquela refeição. E isso, irmãos, é parte de muito do tempo das pessoas, né? Até bem pouco tempo atrás, especialmente na antiguidade, as pessoas viviam para o seu trabalho, para suprir as demandas do seu lar, e em acréscimo também de viajantes. Isso era um dos deveres desses povos antigos na sua cultura, eles supriam a sua família e também ao chegar um visitante, eles também agiam com hospitalidade. E para isso, claro, havia uma virtude que tinha que ser desenvolvida, né? O ser hospitaleiro, a hospitalidade. Irmãos, nós iremos caminhar nesse texto, o tema que irei tratar é o amigo de Deus é hospitaleiro. O amigo de Deus é hospitaleiro. Em primeiro lugar, dos versos 1 ao verso 8, nós veremos a recepção dos convidados. Do versículo 1 ao versículo 8, a recepção dos convidados. O texto diz que apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais. Então, o Senhor se revela a Abraão através, então, de forma humana. Tudo indica, os teólogos entendem que essas aparições no Antigo Testamento é Cristo pré-encarnado, o anjo do Senhor. Então, uma teofania, como a teologia diz. Então, o Senhor apareceu a Abraão quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Então, quem são esses visitantes? Talvez, irmãos, há uma possibilidade de Abraão não saber a princípio que se tratava do Senhor. Nós sabemos, o texto, o comentarista bíblico já nos diz, nós sabemos porque temos as Escrituras já com essas informações e à luz de toda a Bíblia, mas talvez Abraão não estava plenamente consciente disso no princípio. É claro que do meio para o fim, ou no fim, ele estava plenamente convencido de que, de fato, estava diante do Senhor. É tanto que, na segunda parte do capítulo, Abraão vai orar a Deus pelos justos de Sodoma e, através disso, pela cidade de Sodoma ali. Irmãos, então, os convidados aí são muito bem recebidos, volto a dizer, é da cultura antiga, a cultura beduína ainda preserva esse traço, que é receber com todas as honrarias.
honrarias reais, digamos assim, né, oficiais. E veja que o texto diz que horas esses visitantes chegam. No maior calor do dia. No maior calor do dia, ou seja, mesmo que seja numa hora não tão conveniente, a chegada deles, a recepção, com todas as honras, eles sentem essa hospitalidade e poderia talvez ter sido feito só um pouco de pão e comer o pão com a bebida, alguma coisa mais simples, mas não, Abraão, ele de fato, ele vai ao rebanho e através também de um encarregado, preparado um novilho. Então, essa é a recepção que vemos, independente de Abraão saber que é o Senhor. A princípio, eu creio que há uma possibilidade grande dele não saber, porque é possível que em Hebreus 13, 2, o autor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 2, falando da hospitalidade, é possível que isso seja uma referência a essa ocasião. Hebreus 13, 2, no Novo Testamento, uma exortação à igreja, para que a hospitalidade não achemos que é uma coisa só dos antigos, mas falando no Novo Testamento aos crentes, na nova aliança, no pacto da graça segundo o Novo Testamento, em Hebreus 13, 12, a palavra de Deus nos diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Então é possível que se trate de Abraão, desta ocasião. E o caráter de Abraão, a sua piedade, a sua relação com Deus. Lembre que Deus o chamou e Deus disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, ele é salvo pela graça, ele creu no Senhor e foi justificado pela fé, mas ele é chamado à obediência, a andar com o Senhor. Então, nós observamos aqui, na hospitalidade, a obediência de Abraão pela fé aos mandamentos de Deus. Não olhe para a obediência de Abraão só quando Deus mandou ele sacrificar Isaac. Sim, foi uma obediência grandiosa. A sua fé, de fato, se manifestou de modo maravilhoso quando ele levantou aquele cutelo e iria sacrificar o seu próprio filho. Mas Deus o impediu. Isso aponta para Jesus Cristo. Mas Abraão, irmãos, ele obedeceu a Deus. Ele é o chefe do seu lar, o pastor da sua casa, um profeta de Deus, representante pactual, e ele responde de modo correto e adequado ao pacto com obediência. Ele obedece a Deus. E não é sem motivo que ele é chamado amigo de Deus. Amigos se relacionam, conversam, amigos de fato têm um relacionamento. Então Deus se revelou a Abraão, Abraão respondeu com fé, com obediência, e isso é muito claro na recepção desses convidados, e tudo indica, né, não sabendo, hospedou anjos. Em segundo lugar, segundo ponto do argumento, nós vamos ver, recebendo o Senhor e seus enviados, do verso 9 ao 16, a segunda parte aí do nosso texto. O texto vai nos mostrar que, de fato, Abraão, né, ele é consciente de que está diante do Senhor, e o Senhor conversa com Abraão, renova as promessas, fala da vinda de Isaac, trata com Sara, enquanto ele está ali naquela visita com os seus servos. Então, a partir do verso 9, nós vemos que o Senhor pergunta onde está Sara, e ele reitera a promessa no verso 10, de que Sara teria um filho, e tudo mais aí que já lemos antes de iniciarmos a exposição. Então, o nosso argumento é que há uma amizade nesse pacto, nessa obra de Deus de salvação, há uma amizade, há uma paz que é refeita entre Deus e o pecador convertido, arrependido, e que aqui é um exemplo de uma visitação do Senhor, e que um servo de Deus salvo recebeu essa visitação, comunhão, amizade, e que Deus está tratando como amigo. E volta a dizer, amigos se relacionam, conversam, revelam o que está no coração. No capítulo 18, mais na frente,
eu vejo sinais dessa amizade também, no verso 17 a 19, que também veremos numa próxima exposição, mas que revela amizade. Quando Deus diz assim: ocultarei a Abraão que estou para fazer, visto que certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi. Então Abraão é amigo de Deus, Deus diz: não posso esconder isso do meu amigo. Abraão é profeta também, claro, ele é profeta, há toda uma linguagem que mostra que nas escrituras que Abraão, ele é profeta. O profeta Amós, ele diz em Amós 3,7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E o faraó tratou Abraão como profeta, e há muitos indícios aí, e o próprio Deus aqui lida com Abraão como um profeta. Então, amizade, Deus se revela ao seu servo, revelação de Deus. E a revelação aqui, claro, Deus está revelando o seu pacto progressivamente. E como eu disse, no verso 10 aí, o Senhor repete a promessa. O Senhor repete a promessa. Essa promessa havia sido dita anteriormente, no capítulo 17. Anteriormente, quando essa promessa foi dita, Abraão riu. Depois você volta lá, você vai ver que Abraão riu. Abraão tentou: não, Senhor, temos aqui Ismael, e riu. No nosso texto, Sara estava ali dentro da tenda e ela ouviu o Senhor falando da promessa, reiterando a promessa. E tudo indica, pelo que observamos aqui, Sara ainda não havia sido levada à plena fé na promessa. Há uma incredulidade. Até porque o que Deus promete, a promessa de Deus, realmente é algo incrível para nós. Deus nos leva por esse caminho da fé, por situações a nós humanos impossíveis, nos chama a crer, e de fato é pela graça de Deus que cremos, sabemos. Então, observamos aí que Sara, ela ainda não está plenamente convencida, e o Senhor está a tratar com Sara, tratando com Sara aqui no nosso texto, mas vemos que Sara riu. Foi algo cômico, engraçado. O Senhor chegar e dizer que Sara, uma mulher de tão avançada idade, teria um filho. Então, veja, Abraão e Sara, verso 11, eram já velhos, avançados, e a Sara já lhe haviam cessado o costume das mulheres. E no verso 12 diz: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Então, sim, Deus está chamando Abraão e Sara, Deus está fazendo promessas, está chamando o seu povo a crer em suas promessas. E o Senhor, então, está lidando com ela. Nós sabemos que Sara creu em Deus, e o Novo Testamento comenta sobre isso. Hebreus, no capítulo 11, verso 11 e 12, o autor aos Hebreus, falando desta fé que Sara teve, o comentarista, o autor bíblico, comentando isso, ele diz, Hebreus 11, verso 11 e 12, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber. Pela fé, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ela creu, ela, em meio à incredulidade, em meio à fraqueza da sua fé, o Senhor lhe deu a graça da fé, o Espírito Santo operou em seu coração e ela creu no Senhor. E o autor aos Hebreus diz: por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Sara creu no Senhor, como Abraão creu no Senhor, ela creu na promessa. Mas o que nós observamos aqui no texto, e o Senhor nos revela aqui do evento aqui, é que ela riu, né? E de fato é algo curioso, é uma mulher tão idosa, e algo maravilhoso aos nossos olhos, e impossível mesmo. E, na verdade, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia revela um Deus todo-poderoso, Deus Criador. Não tem como ir à Bíblia
Essas pessoas hoje seculares, que não creem em milagres, não creem que Jesus é Deus e homem, não creem, não há como ir à Bíblia. A Bíblia é um livro histórico. Tudo isso que está aqui aconteceu, são fatos, são coisas que aconteceram na história, e há uma visitação de Deus, uma intervenção de Deus, milagres de Deus. Então, essas coisas todas, sim, elas vão contra, de fato, a nossa percepção limitada, natural, e Deus nos chama a crer nas suas promessas, na sua palavra, pela obra do seu Espírito em nosso coração, crermos exatamente no que ele nos diz em seu pacto, em suas promessas. Então, Sara, ela tenta ainda mentir, né? Ela tenta, de fato, dizer que não, não, eu não ri. Né? E, de fato, a incredulidade dela, ou a incredulidade nossa, transmite uma mensagem. Isso é impossível para Deus. Deus não pode fazer isso. Deus não pode operar esse milagre, esse sinal, salvar um pecador como eu, ou salvar pecadores. É necessário nascer de mulher, Deus encarnar na pessoa do Filho, viver uma vida santa, morrer na cruz do Calvário. Tudo isso, toda essa mensagem, irmãos, essa revelação, tudo isso, de fato, nos chama à fé, a crermos no Senhor, a nos humilharmos e confiarmos no que Ele nos diz. E tudo isso, de fato, são coisas milagrosas, maravilhosas, e que o homem incrédulo, o homem natural, o homem, se não for pela graça de Deus, ele vai se rir, ele vai desprezar estas coisas, porque, de fato, é a tendência natural do homem, se não for a graça do Senhor. Então, Sara, ela riu aí. Vimos aí, então, o modo como o Senhor é recebido, como há comunhão, como Deus fala, como Deus se revela, como há hospitalidade. Mas, irmãos, qual é o propósito de tudo isso, né? De tudo isso que temos aqui? Qual a intenção do autor original? Israel, quando ouviu essa mensagem. O povo de Deus no deserto. Quando Moisés escreveu Gênesis. Qual era o propósito de Deus para aqueles crentes originais? E a partir disso, qual é o propósito de Deus para nós hoje? Será que Deus quer que tenhamos lições morais de hospitalidade? Inclui, né? Faz parte da piedade, não negamos que a palavra de Deus quer nos ensinar algo sobre a hospitalidade. Nós não negamos isso. Mas há uma ênfase aqui no pacto, é o que temos acompanhado. Há uma ênfase no pacto. O Senhor visita o seu povo. O Senhor anuncia a vinda do Filho, da promessa. Que aqui no contexto de Abraão é Isaque, o filho, que iria nascer daqui a um ano, mais ou menos, depois desse anúncio. Mas Deus nos visita e anuncia a vinda de seu Filho. Visitou ali Maria e anunciou a vinda de Cristo. Então o Senhor visita o seu povo e anuncia a vinda do descendente, ou seja, Isaque é um tipo de Cristo. Toda esta cena, tudo isso que vemos aqui, nos aponta para Jesus Cristo. Maria, no Novo Testamento, no Evangelho, recebeu também a visita do anjo, anunciando que ela teria um filho, que o nome seria Jesus, e que este salvaria o seu povo dos seus pecados. Então, claro que temos um texto que mostra a obediência de Abraão, mostra a hospitalidade, mas há algo ainda maior, que é o anúncio do descendente, do filho do pacto, que nos leva a olhar para algo maior, que é Cristo, que já veio, já foi cumprida essa promessa, nosso Senhor Jesus já veio, cumpriu toda a lei em nosso lugar, viveu nessa terra uma vida santa em nosso lugar, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, é levado ao céu, está à destra de Deus Pai, e irá voltar para julgar vivos e mortos. Então, tudo isso é revelado a nós na palavra, nós cremos pela pregação, pela obra do Espírito Santo, e o propósito de toda a Bíblia é o Evangelho, é anunciar a Cristo e o Evangelho. Em meio a isso, Deus está revelando a sua santidade, a sua lei,
os seus padrões, os seus mandamentos, o Senhor está provando a fé de Abraão para ver o modo como ele receberia os visitantes. Talvez está provando a fé, tratando com Sara em sua incredulidade, como vemos aí no texto. Tudo no propósito de Deus parece muito curioso ainda ali para Sara. E muitas vezes, irmãos, Deus ele nos conduz por caminhos assim, difíceis, para que sejamos levados a situações em que aquilo parece impossível para as nossas expectativas, e então Deus revela o seu poder, a sua salvação. Então Deus permite muitas vezes barreiras se levantarem, para que então Ele mesmo possa as derrubar e nos levar então ao pleno cumprimento da sua vontade, da sua promessa. Então, sim, fala de salvação esse texto, fala de comunhão, fala de hospitalidade, fala dessa refeição de comunhão ali de Abraão com seus convidados e aponta também para a comunhão que temos com Deus. Irmãos, eu quero trazer aplicações diante desse texto para nós, voltando, claro, a algumas coisas que já falei no decorrer do sermão. Em primeiro lugar, nós vemos que o Senhor visita o seu povo. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. O Senhor tem se revelado ao seu povo no decorrer da história. Ele se revelou progressivamente no decorrer da história, mas a grande visitação de Deus já veio. Cristo já veio. E nós temos nas Escrituras, no Novo Testamento, isto revelado. O autor aos Hebreus, falando desta revelação maior, desta visitação máxima e suprema, Jesus Cristo, o autor aos Hebreus, ele diz: havendo outrora Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então, nós que vivemos nesse tempo do Novo Testamento, nós que vivemos debaixo do pacto da graça, nós que vivemos aqui mais de 2000 anos depois da vinda de Cristo, nós sabemos que a visitação máxima de Deus já veio. Deus nos visitou na pessoa de Cristo, com salvação, com poder, com graça, e, claro, o Senhor continua enviando a sua palavra, o seu Espírito, ele nos visita por meio da pregação, os eleitos, à medida que o Senhor chama os seus eleitos pela pregação, pela obra do Espírito. Podemos dizer ali que há uma visitação do Senhor, convertendo, regenerando, mas a visitação máxima, no sentido da revelação bíblica, ela já ocorreu, nós já temos essa revelação, é histórica, aconteceu, está registrado, e nós anunciamos essa salvação, essa visitação de Deus, e claro, sabemos, Deus continua salvando pecadores, nós temos comunhão com Deus, nós participamos, mas à luz de uma obra já feita. Cristo já derramou o seu sangue, já deu o seu corpo para ser moído por nós. Então nós podemos hoje sentar à mesa com Cristo, ter comunhão com Cristo, porque o Senhor já nos visitou na pessoa de Jesus Cristo. Em segundo lugar, os piedosos visitados pelo Senhor, os piedosos, os crentes nós, que fomos pela graça visitados pelo Senhor na nossa conversão, nós aprendemos da palavra sobre a hospitalidade bíblica e outros mandamentos, outras virtudes, outras graças, mas no texto há uma ênfase sobre a hospitalidade bíblica. Então, Abraão recebe dignamente os visitantes. Isso é a manifestação de piedade, irmãos. Está nas Escrituras. Sim, é parte da obediência que o Senhor chamou Abraão a praticar e nos chama a praticar. Ou seja, eu argumentei já sobre isso. O pacto é soberano, o pacto é da graça, mas o Senhor nos chama, de fato, a andar com Ele, a ter uma resposta não meritória, não para sermos salvos por obras, mas uma resposta de obediência. Alguém que é visitado pelo Senhor, alguém que está em aliança com Deus, que se arrependeu, que creu, que antes era inimigo, estava escravo do pecado de Satanás,
agora foi feito amigo de Deus, essa pessoa não vai perseverar em andar de modo ímpio, de modo pecaminoso ou desobediente, e então, sim, irá aprender com a graça de Deus, ser instruído por Deus a andar de modo santo e obediente. Então, o Senhor tem se revelado, ele visita o seu povo com salvação, ele tem comunhão com o seu povo. E outra coisa também, e que quero usar como argumento um texto do Novo Testamento sobre essa visitação do Senhor, sim, Cristo já veio. E como é que nós temos comunhão hoje? Se Cristo já veio e ele está com o Pai fisicamente, embora é Deus e está em todo lugar nesse sentido. Mas como é que Deus tem comunhão conosco hoje? Como é que isso é experimentado hoje? Por meio dos meios de graça. Por meio da palavra e do Espírito Santo, dos meios de graça. Nós temos comunhão com Deus. Observe isso, irmãos, em Apocalipse 3, 19 a 22. Isso aqui não é um texto evangelístico. Isso é um texto para a igreja, para os salvos. Apocalipse 3, 19 a 22 está no contexto da carta às igrejas. Veja o que Jesus diz ali à igreja de Laodiceia. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aí veja um texto famoso, né? Muita gente usa para evangelizar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, etc. Né? Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas Cristo está falando à igreja. Então, a comunhão, né? Estou à porta, bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele. Também muitos teólogos comentando lá, Cântico dos Cânticos, quando a noiva não abre a porta e depois ela sai desesperada em busca do noivo, porque não teve comunhão. Então, há de fato uma comunhão de Deus com o seu povo. E que nós cremos hoje, sim, Deus continua salvando, continuamos experimentando da comunhão íntima, estamos unidos a Cristo, nós os salvos, regenerados. E isso, irmãos, acontece por meio da palavra, da obra do Espírito, por meio dos meios de graça. E isso é um grande privilégio que temos, uma grande graça e privilégio dos salvos. Porque, volto a dizer, ter comunhão, e aqui estamos diante de um texto que fala de hospitalidade, de pessoas sentadas à mesa e comendo, ter comunhão é uma graça para nós, e também há um grande significado por trás de uma refeição comunitária na Bíblia. Na verdade, há um significado nisso, né? A Bíblia fala disso, mas há um significado em si nestas coisas. Ou seja, tem toda a questão pactual, que os irmãos lembram, que ao fazer um pacto, os homens faziam refeições comunitárias, Deus tinha aqueles sacrifícios e outras coisas assim. Por exemplo, o Senhor ordenou sacrifícios pacíficos na sua lei. Lembra os sacrifícios pacíficos? O adorador comia uma refeição. E isso apontava lá na lei, significava que estava tudo bem, que estava em paz a relação do homem com Deus. Então, ninguém poderia comer daquele sacrifício em pecado. E ninguém pode comer desse sacrifício, né, digamos assim, ninguém pode comer verdadeiramente, Eclesiastes diz isso, né, ninguém come, ninguém bebe sem Deus, né, sem estar em comunhão com Deus, em paz com Deus. Então, os sacrifícios ou comer juntos, há todo um simbolismo nos sacrifícios, em comer juntos, há todo um simbolismo que aponta para Jesus e o seu sacrifício, que aponta para a morte de Cristo na cruz do Calvário. Cristo nos ensinou, nós fomos unidos a Cristo porque nos arrependemos e cremos, e isso também é expresso nas sentenças que Jesus diz que devemos comer da sua carne e beber do seu sangue.
Ou seja, ter comunhão, nos apropriar pela fé das suas graças, da sua morte. E isso, irmãos, de modo especial, é celebrado na ceia do Senhor. Então, somente aqueles em paz com Deus podem comer e beber. E somente porque Cristo veio a esse mundo, encarnou, viveu uma vida santa, morreu na cruz do Calvário, somente por causa disso, o pecador pode ter comunhão com Deus. Somente por meio de sangue, do sangue de Jesus, pode ser refeita a amizade nossa com Deus, de pecadores com Deus. Então, e tudo isso aponta para que estar juntos, em comunhão, numa refeição, até falando de relacionamentos humanos, né, é algo significativo. Também com Deus é algo significativo. E isso é tão importante nas Escrituras que aponta para o céu. Ter comunhão, um banquete. Que coisa maravilhosa, né? A plena comunhão é o que teremos no céu. E que é representada no novo céu e na nova terra, numa imagem da ceia das bodas do Cordeiro. E que nós aqui estamos nos preparando. Na volta de Cristo, que virá julgar esse mundo, e virá para consumar todas as coisas, e separar os justos dos injustos, e nos trazer esse estado consumado no novo céu e na nova terra, essa terra restaurada. Nós devemos nos preparar, e em Apocalipse, falando desse estado eterno, diz: alegremo-nos, exultemos e demos glória. Aí veja, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. A imagem toda é de uma festa de casamento, de uma comunhão, de estarmos juntos nas bodas do Cordeiro. E para isso houve um sacrifício. Por isso Abraão foi amigo de Deus, porque ele foi salvo pela fé, pela graça mediante a fé, porque Cristo morreu por ele. Ele é, então, alguém que foi, pela graça de Deus, incluído nesse pacto da graça. Então, tudo isso, irmãos, nesse texto, toda essa hospitalidade, tudo isso sobre o pacto, as promessas, tudo isso aponta, então, para essa amizade, para essa comunhão, para esse relacionamento com Deus. E, então, isso é algo que nós devemos ter em mente. Claro que toda essa fé, tudo isso que é anunciado a nós, não quer dizer, irmãos, que sejam coisas fáceis. A promessa do Senhor, muitas vezes, parece incrível para nós, para o seu povo. As promessas de Deus, o que Deus diz na palavra, para nós obedecermos, tudo isso parece muito estranho ou incrível, ou até mesmo pode parecer cômico, como foi para Sara. Mas, irmãos, esse texto nos mostra que a capacidade do Senhor está para além da nossa compreensão humana. O Senhor é fiel às suas promessas. O Senhor visita o seu povo com salvação. O Senhor preparou uma reconciliação para conosco, por meio de Cristo, o seu Filho. Então, nós devemos nos aproximar da palavra com fé, crendo nela, nos seus milagres, na intervenção de Deus, nas promessas de Deus, crendo em todas estas coisas, porque, de fato, Deus, o que para nós é impossível, Deus nos fará alcançar, que é a salvação eterna em Cristo Jesus, o perdão dos nossos pecados que Ele nos dá quando cremos e a consumação dessa salvação na volta do Senhor. Então, nada é incrível para o Senhor, impossível para Deus, nada das suas promessas que Ele faz para nós. Então, que o Senhor nos ajude a crer e, como crentes que somos, também a desenvolver a espiritualidade, a piedade, a andarmos com Deus em comunhão, e que isso também, irmãos, se estenda à nossa vida de boas obras, ao amor ao próximo, que também possamos exercitar a piedade, e possamos, como igreja, ser um povo conhecido também pelas boas obras da fé, não com legalismos, não com qualquer tipo de pensamento de salvação pelas obras, mas como um povo do pacto, um povo que anda com Deus
e que, por ter amizade com Deus, isso também abençoa pessoas que estão ao nosso redor. Porque esse é o propósito do pacto. Israel perdeu muitas vezes de vista isso. Deus nos abençoa, nós somos restaurados à amizade com Deus, e Deus usa nós, a igreja, nesse ministério da reconciliação, e para abençoar pessoas de todos os povos, todas as nações, o evangelho, através da igreja, ele haverá de alcançar pessoas variadas, e nós estamos aqui para isso. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que aumente a nossa fé e que derrame a sua graça sobre nós. Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus da aliança, Deus do pacto, Deus que se revela a nós na Tua palavra, Deus de salvação, todo-poderoso Senhor, te adoramos, ó Deus, aqui na Tua presença, em espírito e em verdade, obedecendo aos Teus mandamentos, às Tuas ordenanças, viemos aqui, ó Deus, prestar culto ao Teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pelo texto, pela exposição da Tua palavra, pedimos que o Senhor mesmo opere nos corações. Deus, o Espírito Santo, com a palavra, dá-nos comunhão com o Senhor, e através dessa comunhão, ó Deus, derrama graça, desenvolve em nós as graças que precisamos, nos dá também desenvolvê-las, usar a responsabilidade humana e nos ensina a viver de modo que te agrada, com boas obras, fruto da salvação, com piedade, especialmente, ó Deus, diante do texto que consideramos, pedimos que o Senhor nos ensine sobre essa virtude e graça da hospitalidade. Assim, ó Deus, que o Teu povo seja um povo que experimenta, em primeiro lugar, a visitação do Senhor, que experimenta, ó Deus, em primeiro lugar, este pacto da graça, e que, por consequência, também, ó Deus, venha fluir desta visitação, desta experiência da graça contigo, que venha fluir, ó Deus, uma vida santa. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos um dia todo na Tua presença, e é o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.